boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Célula Kadesh, do Grupo Familiar Kadesh. Gostaria que todos vocês se sentissem à vontade para estar junto comigo, crescendo na presença do Senhor. Amém? E eu me chamo Soraya, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Sapezal. Todas as terças-feiras nós nos reunimos para aprendermos mais a palavra do Senhor. Amém? Como toda terça-feira, eu peço que vocês, nesse momento, se coloquem na presença de Deus, fechem os seus olhos, elevem seu pensamento a Deus e deixe que Ele venha ministrar em nossos corações, deixe que Ele venha falar com você essa noite, para quando acabar essa live, nós possamos estar cada vez mais próximos e aliançados com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, meu Deus, meu Pai querido e meu Pai amado. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma noite estamos na sua presença. Fale conosco essa noite, fale conosco através dessa palavra, que nós venhamos ter entendimento, que nós venhamos entender o poder da sua palavra, do seu evangelho, e que nós possamos, Pai, a cada terça-feira estar ainda mais aliançados contigo. Pai querido, nós glorificamos ao seu santo nome e oramos, Pai, pela sua presença aqui conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom que vocês estão mais uma noite aqui conosco, que bom que vocês estão mais uma noite aqui para que a gente possa aprender ainda mais. Isso nos torna capazes de enfrentar as adversidades do nosso dia a dia. A palavra de hoje, o ensinamento de hoje é conhecendo o Deus de Abraão. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a história de Abraão, que foi um homem foi amigo de Deus. Ele foi conhecido como um homem que tinha a promessa de Deus muito grande na vida dele. Foi um homem onde ele teve uma intimidade muito grande com Deus. E é isso que a gente vem buscar a cada terça-feira, a cada momento que nós estamos aqui, aprendendo a palavra, deixando que Deus venha falar conosco. Nós estamos aqui para nos aproximar ainda mais de Deus, ter ainda mais uma intimidade com tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. A palavra dessa noite está em Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, versículo do 20 ao 22, tá? Quem tá com a sua Bíblia, abra, vamos acompanhar a leitura para que a gente venha entender, né? Como que era esse Deus de Abraão, como que foi as promessas, como que foi essas bênçãos que Abraão recebeu, por que que ele recebeu essas bênçãos, porque Abraão foi um homem tão abençoado por Deus, amém? A palavra de Deus diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, olha só, aqui nós temos um grande ensinamento, mas um grande ensinamento. Primeiro, quando a palavra diz assim, não duvidou por incredulidade. O que a gente entende por incredulidade, aliás? Incredulidade, o que a gente entende por isso? Bom, incredulidade é aquela pessoa que não tem fé, é aquela pessoa que não acredita nas promessas de Deus. Então, quando a palavra diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
A palavra, ela está nos ensinando que nós não devemos jamais duvidar daquilo que Deus tem preparado em nossa vida. Ele tem bênçãos para nos entregar. Deus, ele tem ensinamentos para nos entregar a partir do momento que eu venho a entender os seus caminhos, os seus princípios, a partir do momento que eu venho entender o que ele quer de mim. Porque quando Abraão decidiu seguir a Deus, o que ele tinha naquele momento? O que Abraão tinha? Abraão tinha a sua fé. Não foi feita uma permuta. Deus não faz permuta com a gente. Deus, ele não faz troca. Deus, quando ele quer nos abençoar, quando ele nos promete, como ele tem uma promessa em nossas vidas, ele vai cumprir. Não existe uma troca. Eu vou te abençoar para você ser uma pessoa melhor. Não, não é isso. Porque aqui a palavra está bem clara, não duvidou. Abraão, em momento nenhum, deixou que a sua fé em Deus enfraquecesse. Ele não permitiu que a incredulidade entrasse na sua mente. Porque o que o inimigo faz? O que ele faz em nós? Ele entra na nossa mente. Ele coloca o que em nós? Ele coloca o medo, ele coloca a dúvida, ele coloca a frustração, ele coloca em nós o fracasso. E se você for entender que a dúvida, ela gera o que em nós? O medo. O medo vai gerar o que em nós? A frustração. E quando você se sente frustrado, você fracassa. E isso não pertence a Deus, porque Deus nos fez para sermos vencedores. A nossa vitória, ela é certa. Nós temos a chave da nossa vitória. Só que para eu pegar essa chave da minha vitória, abrir a porta para que as bênçãos venham até mim, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Eu tenho que ter aqui uma fidelidade com Deus. Eu não tenho apenas que ser aquele cristão, aquela pessoa que tem fé em Deus. Eu tenho que ser aquela pessoa que crer em Deus verdadeiramente. A minha fé tem que ser como a fé de Abraão, que não duvidou, que quando Deus disse assim para ele, tá lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, Deus diz assim para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não duvidou. Abraão não ficou na mente dele, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Ele não teve medo. Ele pegou a família dele e foi. Abraão era um homem que tinha posses. Abraão era um homem já idoso. Ele tinha sua esposa, a Sarai, que depois foi mudado o nome dela para Sara, também já de idade. Em momento nenhum, Abraão, estando ele já de idade, deixou que a dúvida, ou que o medo, ou que a frustração entrasse na mente dele. E é isso que às vezes acontece conosco. Às vezes Deus nos mostra o caminho, porque Ele mostra para nós o caminho. E a gente fica, será? Será que eu vou? Será que eu aceito? Será que eu aceito Jesus? Será que eu vou seguir o Senhor? Ah, não, eu quero continuar nessa vida aqui que eu tô tendo. E não sai da sua zona de conforto. Lembra que nós já falamos sobre posicionamento? Nós temos que ter o quê? Posicionamento. Eu tenho que ser o quê? Um cristão obediente à palavra de Deus. E Abraão foi. Ele em momento nenhum
o inimigo conseguiu colocar na mente dele a dúvida, o medo, a frustração, e por isso ele não fracassou. E se a gente for entender o porquê que Abraão se tornou amigo de Deus, porque Abraão, ele tinha o quê? Uma intimidade, ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso que a palavra diz, não duvidou. Não faltou a fé de Abraão, não faltou a fé dele por Deus. Se meu Deus falou para mim pegar a minha parentela, sair dessa terra, eu vou. E assim ele fez. Abraão, ele entregou a sua vida, a vida da sua família nas mãos do Senhor e deixou que o Senhor agisse na vida dele. Abraão, ele tinha um relacionamento, ele era amigo de Deus. Por quê? Porque ele teve um posicionamento de não duvidar, ele seguiu em frente, ele foi obediente, ele foi um servo fiel. E nós, por muito pouco, deixamos de seguir a Deus. Nós, por muito pouco, deixamos de ser servos fiéis, de ser filhos fiéis a Ele. Porque o que Deus espera de nós? Que nós sejamos fiéis. Nós damos desculpa para tudo. Nós damos desculpas para não sairmos da nossa zona de conforto. E Abraão não fez isso. Abraão, ele seguiu as ordens, ele foi obediente. Quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de grandes nações, Abraão não duvidou. Continuou firme, fiel a Deus. A sua fé era aquela fé de mover montanhas. E o que aconteceu? Abraão, ele não vacilou. Quando ele recebeu a promessa dele, o que ele fez? Ele recebeu com alegria. Ele serviu a Deus, ele foi obediente a Deus com alegria, porque ele tinha intimidade com o Senhor. O Deus de Abraão é um Deus tão poderoso que ele pode ser o Deus da Soraya, ele pode ser o Deus da Tiana, da Sayonara, da Fátima, da Lucinéia, da Rosana, do Ademir, da Bruna, do Vilmar. Ele pode ser o nosso Deus, de todos nós que estamos aqui assistindo. Quando a gente fala Deus de Abraão, porque Abraão recebeu bênçãos em um momento que, se a gente fosse analisar, não era para ele ter recebido. Pessoa de idade, como um senhor vai ser pai de nações, de grandes nações? E ele foi, ele acreditou, ele teve um filho com a sua esposa, já também de idade. E mesmo assim, Abraão seguiu em frente. Abraão, ele foi um homem de fé. O que é ser um homem de fé? É você confiar. É você viver a palavra de Deus. Isso é ser uma pessoa de fé. Porque lembra que nós vimos sobre as adversidades? As adversidades não vão sumir da nossa vida. Tenham isso bem claro. Não é porque eu sigo o caminho de Deus, não é porque eu sou uma pessoa que estou sempre tentando melhorar, não é porque nós somos filhos de Deus que o inimigo vai deixar a gente em paz. Muito pelo contrário. As adversidades vão surgir e cada vez maior. E o que a gente faz? A gente tem que ser como Abraão, ser pessoas de fé. A nossa confiança tem que ser aquela confiança que você confia com os olhos fechados. Nós temos que entregar nossa vida, nossa família, os nossos problemas, nossas angústias, para que Deus venha nos dar sabedoria, para que a gente consiga resolver tudo, para que a gente possa receber as bênçãos que Abraão recebeu. Porque nós também somos pessoas de fé. A nossa confiança em Deus tem que ser sublime. Nós temos que entender que nós temos que ser aqui na terra aquilo que Deus deseja ver em nós, ver em todo mundo. Ele quer olhar para mim, por exemplo, ele vai olhar para a Soraya, ele não vai ver a Soraya. O que Deus vai ver? Ele vai ver a si próprio.
porque ele vai ver em mim as atitudes que agrada a ele. E assim a gente tem que ser. Deus, ele tem que olhar para vocês e não ver vocês. Deus, ele tem que olhar para vocês e ver ele, ver o amor dele brotar em vocês, ver os princípios, a sua palavra, todos os seus ensinamentos. Ele quer ver isso em vocês, ele quer ver isso em nós, no nosso dia a dia. Nós temos que ser como um Abraão, não podemos duvidar de quanto poderoso é o nosso Deus, aquele que sara, aquele que cura, aquele que nos liberta, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, aquele que vai voltar, que já está voltando, para nos resgatar e levar ao seu reino. É esse Deus, é essa confiança que a gente tem que ter. Por quê? Porque assim como Abraão foi obediente, assim como, olha só, olha quanto que essa palavra ela é forte. Abraão foi amigo de Deus, ele tinha intimidade. Abraão foi um homem de fé, porque ele confiava em Deus. Abraão, ele foi obediente, ele era amigo de Deus, ele era um homem de fé, uma fé inabalável. E ele era o quê? Obediente. Mas obediente a quê? A tudo que Deus lhe pedia. Porque quando a gente cria essa intimidade com Deus, a gente entende tudo que Deus quer que a gente seja. E a gente entende aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí nós temos que ser o quê? Obedientes. Mas, Senhor, eu desejo tanto ter uma bênção. E aí, de repente, essa bênção não vem. E eu coloco em dúvida, será que realmente Deus está comigo? Essa dúvida a gente não pode ter, porque Abraão não teve. Quando a gente deseja uma bênção, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor e deixar que seja feita a vontade dele em nós. Porque Deus, ele tem traçado já em nós todas as suas promessas, o nosso futuro já é traçado por Deus. Quando você permite que Deus tome conta da sua casa, da sua família, do seu emprego, de você, do seu coração. Quando você abre a porta e deixa com que Deus entre, ele vai tomar conta de tudo. Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Ele vai tirar aquilo que não agrada a ele. Ele vai te moldar do jeito que ele quer que você seja. Amigo dele, fiel a ele, ter confiança a ele e ser obediente. Para aí sim, quando você estiver pronto, você receber aquela bênção tão desejada. Abraão, ainda em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. O que isso quer dizer? O que é ser imputado como justiça? É que Abraão e a esposa dele, eram pessoas idosas e não poderiam mais ter filhos. Eles estavam numa cidade, eles estavam mortos espiritualmente. Quando Deus fala para ele sair daquela terra, pegar a sua parentela, ir para a terra que ele ia mostrar, Abraão, ele reviveu. Ele viu a chance de ter uma vida melhor, uma vida com Cristo, uma vida melhor. Então, quando fala que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, que bastou a fé dele, a confiança dele, para ele receber as suas bênçãos. Se a gente for hoje entender, a gente não sabe qual que é o nosso dia de amanhã. Eu não sei como que vai ser o meu amanhã. Nós não sabemos. Nós não entendemos como será o nosso futuro. Nós não fazemos ideia do que Deus tem preparado para nós. Só que quando nós cremos em Deus, a nossa fé vai nos levar
a ter uma confiança tão grande em Deus, que nós vamos entender o que Deus quer de nós. Que sejamos filhos fiéis a Ele. Isso é difícil, pessoal? Não. Isso é impossível? Jamais. Eu preciso de ter o quê? Um posicionamento, uma decisão da minha vida. O que eu quero de melhor para mim? Que pessoa que eu quero ser? Que filho de Deus que eu quero ser? Como que eu quero ser como pessoa? A única certeza que nós podemos ter é que Deus tem uma promessa para a nossa vida. Isso é certo. E nós temos que apenas confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, com os olhos fechados, o sobrenatural de Deus vai agir em nossa vida. Eu já falei, o natural a gente já faz. O natural nós fazemos. Mas o sobrenatural em nossa vida, o único que pode fazer é Deus. Creia, confie, não deixe que o inimigo plante na sua mente a dúvida. Não deixe que ele plante em você o medo, o fracasso, porque você não vai ser uma pessoa frustrada, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Tenha intimidade com o seu Pai, tenha intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus. E você pode ter certeza que qualquer dificuldade, adversidade, ela cairá no chão, porque você será mais do que vencedor, porque você está debaixo da promessa de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 4, para que vocês possam entender por que Abraão, ele foi um amigo de Deus, ele foi um homem de fé e um homem obediente. A palavra diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o rei de uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Olha só. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, pessoal. Aqui não está falando que Deus pediu, por favor, Abraão, vá, pega a sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui a palavra não disse isso. O que a palavra diz? Que farei de você o rei de uma grande nação. Seja uma bênção. Olha só, nós temos que ser bênção, pessoal. Nós temos que ser bênção em nossa vida e bênção na vida das pessoas. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, foi uma ordem, não foi um pedido. E o que Abraão fez? Abraão foi. Ele confiava em Deus, ele tinha fé nessa promessa. Quantos anos ele tinha? 75 anos quando ele saiu. Não era 25, não era 20. Ele não estava na flor da idade. Ele estava com 75 anos. E mesmo assim, ele não deixou que o medo, que a dúvida e que a frustração entrasse na mente dele. Ele apenas confiou em Deus. Ele apenas obedeceu a essa ordem. Porque a palavra foi bem clara. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Deus está dando uma ordem para ele.
seja bênção, seja uma bênção. Pois se você for uma bênção, o que Deus prometeu para ele? Abençoarei aqueles que o abençoarem. Ou seja, todos aqueles que tiver comigo nesse pensamento de confiança, todos aqueles que tiveram com Abraão, confiando em Deus, entendendo nas promessas dele, todos eles foram abençoados. Mas aquele que sentiu medo, que sentiu dúvida, ou que amaldiçoou, será também amaldiçoado. Vocês estão entendendo? Então, a minha confiança em Deus, ela tem que ser uma confiança verdadeira, porque além de eu ser uma bênção, eu serei abençoado. E todos que estiverem comigo serão abençoados também. Isso que deu, a palavra disse bem certo, o Senhor disse a Abraão. Então, pessoal, não temos mais tempo de ficar na dúvida. Não temos mais por que duvidar das promessas de Deus na nossa vida. O que nós temos que fazer é mudar a nossa postura, é mudar as nossas atitudes, é sermos filhos fiéis, é sermos verdadeiros com Deus, é seguirmos os seus princípios, os seus mandamentos e, acima de tudo, confiar verdadeiramente nas promessas que Deus tem em nossa vida. Não permita que o medo, que a dúvida tire você da presença de Deus. Deus, ele se agradou muito de Abraão. Pois o que Abraão deixou? Abraão deixou de lado a confiança nele mesmo. Lembra que nós falamos terça-feira do eu, né? Eu sou o centro das atenções? Jamais. Abraão deixou de lado o seu eu, a sua autoconfiança, para confiar exclusivamente em Deus. Ali, essa relação, essa intimidade não permitiu, em momento nenhum, que as vontades carnais de Abraão falassem mais alto. Muito pelo contrário. O que prevaleceu na vida dele foi a confiança que ele tinha com seu pai, com Deus. Isso foi o que bastou. Mas a esposa dele, a Sara, será que ela pensava da mesma forma? Será que ela tinha essa mesma confiança? Porque quando Abraão recebeu essa promessa, ele não vacilou. Ele recebeu com alegria. Ele falou, não, agora minha vida, assim, se ela já é boa, ela vai ser melhor ainda, porque Abraão tinha posses. Mas a Sara, ela agiu por incredulidade. A Sara não teve confiança em Deus. Isso é para mostrar para vocês que a nossa salvação, ela é individual. Eu não vou conseguir salvar ninguém, mas eu tenho que buscar a minha salvação. Vocês não vão conseguir salvar filhos, maridos, amigos, não. Cada um tem que buscar a sua salvação. Cada um tem que buscar a presença de Deus em sua vida, para entender as promessas que Ele tem para nós. Para a gente finalizar a palavra dessa noite, para a gente entender mais, né? Conhecer mais ainda o Deus de Abraão, eu quero deixar o seguinte pedido. Que você peça a Deus que Ele revele em sua vida como Ele pode ter esse Deus tão abençoador, como que Ele pode, o que você pode fazer para Ele te ajudar a vencer essa falta de fé, essa desconfiança. O que você pode fazer para não deixar a dúvida, o medo e a frustração entrar na sua mente? Converse com Deus. Ore. Peça para Ele te mostrar
qual o melhor caminho que você deve seguir para você ter um Deus tão grande como Abraão teve. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a palavra do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido a importância que nós temos de confiar verdadeiramente no Senhor, nos seus princípios. Eu espero que você tenha entendido a importância de ter intimidade com Deus, de ser uma pessoa de fé e de ser obediente à palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que assim como Deus foi chamado um dia de o Deus de Abraão, ele também vai ser chamado um dia de o Deus da Soraya, o Deus da Márcia, o Deus da Vera, o Deus do André Luiz, o Deus da Lucineia, o Deus do Éder, o Deus da Tiana, né? Assim como um dia ele foi conhecido como o amigo de Abraão, que ele seja conhecido também como nosso amigo. Amém? Que vocês possam crescer e buscar essa presença na vida de vocês. Assim como a gente faz toda terça-feira, a gente intercede por pessoas que pedem, fazem pedidos de oração. Quando a gente estava reunidos em minha casa, toda terça-feira, como eu falei para vocês, a gente sempre se reunia aqui na minha casa. Então, a gente fazia o momento da cadeira da bênção. Que momento que é esse? Esse momento da cadeira da bênção é um momento onde a gente entrega a Deus os nossos pedidos, onde a gente coloca para Deus as nossas angústias e a gente deixa que Ele venha agir em nós de maneira sobrenatural. Então, como a gente faz toda terça-feira, eu tenho alguns pedidos de oração aqui. E mesmo que você não tenha tenha mandado para mim o seu pedido, enquanto eu estiver orando, que você possa estar intercedendo por pessoas, intercedendo por você, intercedendo pela sua família, que você possa fazer o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por vocês que estão assistindo a live, vou estar orando por esses pedidos de oração e que nós venhamos nos fortalecer e nos unir ainda mais em oração. Amém? Então feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, esqueça tudo que está ao seu redor, quem está ao seu redor, se conecte a Deus nesse momento e deixe que no momento que você está clamando por você, pela sua família, por pessoas, que Ele venha agir. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma noite nós estamos reunidos em seu santo nome. Nós estamos reunidos, Pai, através dessa live com a certeza que o Senhor está conosco, nos ensinando e trabalhando em nossos corações. Pai, nessa noite especial, assim como eu faço todas as terças-feiras, eu coloco em suas mãos, Senhor, cada família do Grupo Familiar Kadesh, cada família da Célula Kadesh. Que o Senhor venha abençoar, Pai, de forma sobrenatural, cada lar, cada casa, cada celeiro, que não venha faltar o pão de cada dia e que nós venhamos buscar, Pai, cada vez mais confiança somente em Ti, no Seu amor, porque nós cremos em Ti, Pai, verdadeiramente. Nessa noite em especial, Senhor, eu coloco nas Suas mãos a vida da Maria das Graças. Pai, eu coloco nas Suas mãos a mãe da Rosana. Pai, que aonde a Maria das Graças estiver, naquele leito de hospital, que o Senhor venha tratar, sarar, curar, Pai, tirar as manchas desse pulmão, que ela venha respirar, Pai, novamente, de forma tranquila e suave. Pai, que esse vírus não venha tomar conta, Senhor, do seu corpo e do seu organismo. Esteja ao lado dela, Pai, o amparando,
Esteja com ela, Pai, a cada instante e restaure a sua saúde, porque nós cremos no médico dos médicos. Nós cremos, Senhor, em Ti. Eu coloco nas suas mãos a vida da Maria das Graças e seja feita sempre, Senhor, a sua vontade na vida dela. Assim como eu peço, meu Pai querido, pela família da irmã Simone, né? Pela irmã da irmã Simone, a Sumara, e o esposo dela, o Giovanni. Pai, eles estão também acometidos, Senhor, por esse vírus. Que o Senhor possa estar indo, Pai, naquele leito de hospital, está tratando, sarando, curando, restaurando a saúde deles. Porque nós cremos no médico dos médicos. Nós cremos no Deus que cura, que sara. Eu entrego a vida deles nas suas mãos, Senhor. Que seja feita sempre a sua vontade na vida deles. Assim como eu entrego, Pai querido, a vida da Tiana Goza em suas mãos. Pai, que a cada exame feito, a cada exame realizado, os médicos podem ter clareza, Pai, do tratamento a ser seguido. Pai querido, eu tenho a certeza, eu creio em Ti, que o Senhor é o médico dos médicos e estará restaurando a saúde da Tiana, colocando, Pai, ela no tratamento certo, dando sabedoria aos médicos, Pai, limpando e restaurando a sua saúde. Pai, eu coloco nas suas mãos a vida da Tiana para que seja feita sempre a sua vontade, Senhor, na vida dela. Assim como eu peço pela vida da Tânia Carolina, que estará, Pai, indo para Tangará, se preparando para receber os seus filhos, Pai querido. Que no momento desse parto o Senhor esteja ao lado dela, fortalecendo ela. Pai querido, que a fé dela, a confiança em Ti, Pai, seja tão grande que o medo não invada a sua mente e que ela tenha um bom parto, em nome do Senhor. Eu coloco a Tânia, o Guilherme e o Gustavo nas suas mãos, Pai, para que seja feita sempre a sua vontade na vida deles. Assim como eu continuo pedindo, continuo clamando pela vida do Táigaro, que o Senhor venha o fortalecer cada vez mais. Pai, que ele continue lutando pela sua vida, que o Senhor esteja o amparando e o fortalecendo. Assim como eu te peço, que o Senhor venha fortalecer os meus tios, que o Senhor venha fortalecer a Fran, que o Senhor venha fortalecer a Tainá, porque juntos, Pai, eles são mais do que vencedores. Eu coloco a vida deles nas suas mãos, Senhor, para que seja feita sempre a sua vontade na vida deles. Eu oro nesse momento, Pai, por todos aqueles que estão acometidos por esse vírus. Que o Senhor possa estar libertando, curando, sarando todas essas pessoas, Pai, que estão no leito de uma UTI, que estão no leito de um hospital, que estão respirando, Pai, através de aparelhos. Que o Senhor possa estar restaurando, Pai, dando a eles a cura e a libertação desse vírus. E que o Senhor possa vir a protegê-los, Pai. E nós estaremos testemunhando, Pai, os milagres que o Senhor fará na vida de cada uma dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Que vocês possam se sentir abençoados essa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de todos que participaram dessa transmissão dessa live. Eu louvo a Deus também pelo grupo familiar da irmã Dorinha, né, o Leão de Judá, que está sempre conosco assistindo essas lives. Que o Senhor venha abençoar essa célula, esse grupo familiar cada vez mais. E que nós, todos vocês que estiveram comigo essa noite, todos da célula Leão de Judá, da célula Kadesh, todos vocês, meus amigos, companheiros de trabalho, a minha família, os meus tios, todos vocês que estiveram conosco essa noite, sintam-se abençoados pela presença do poder do Espírito Santo. Que vocês tenham uma semana, um resto de semana maravilhosa. Porque terça-feira que vem,
nós temos um novo encontro. Terça-feira que vem nós vamos continuar aprendendo ainda mais como é grande o poder, as promessas de Deus na nossa vida. Fiquem com Deus, se fortaleçam, se cuidam. Precisando de oração, mande para mim um pedido de oração. Eu vou estar a semana inteira intercedendo por todas essas pessoas que me pediram, fizeram pedidos de oração. Então, se você precisar de oração, mande para mim uma mensagem que eu estarei orando por você, pela sua família. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela minha vida e pela vida da minha família, porque nós estamos aqui unidos em oração. Nós estamos juntos porque nós amamos fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Eu louvo a Deus porque é Ele que nos dá a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que distante, mas unidos em oração. Fique com Deus e que terça-feira que vem a gente possa estar cada vez mais junto. Um grande beijo, um grande abraço e sintam-se cada vez mais abençoados. Até terça-feira que vem.